Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Mediunidade e Autoconhecimento. Meu nome é Igor Ventura e aqui a gente fala sobre mediunidade, autoconhecimento e espiritualidade. Bom, hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, nós damos continuidade então, ao nosso estudo mediúnico. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Toda segunda-feira a gente tem aqui o nosso estudo mediúnico às 19 horas, onde a gente vai fazer o estudo completo de uma obra e vamos pontuar alguns pontos, né? Fazer algumas pontuações, ponderações, para a gente aprender junto e trocar aqui o conhecimento. O estudo que a gente está fazendo atualmente é o Mediunidade de Cura, livro de Ramatiz, psicografado por Hercílio Mais, tá bom? Bom, hoje nós vamos terminar, então, o nosso capítulo 4, tá certo? E na próxima semana a gente entra no capítulo 5. Hoje o vídeo deve ser um pouquinho mais curto, porque esse capítulo 4 sobraram duas perguntas somente. A primeira pergunta, ela é até um pouco extensa, tá? E a segunda é bem curtinha. Então, eu quis encerrar logo o capítulo 4 e não entrar no 5 hoje, que aí na próxima semana a gente entra já no capítulo 5, um capítulo novo, tá certo? Bom, pessoal, essa semana especificamente, vocês estão percebendo, né, que esse vídeo está gravado, porque realmente eu tive um compromisso e não seria possível fazer ao vivo aqui. Mas toda segunda-feira, a gente já sabe que a gente vem sempre acompanhando às 19 horas ao vivo. Eventualmente, quando não puder fazer ao vivo, eu gravo antes e coloco para vocês aqui, tá certo? Mas, de qualquer forma, no chat aqui embaixo eu vou estar presente, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, eu vou estar presente aqui no chat aqui embaixo respondendo vocês, tá certo? E se você é novo, caiu aqui de paraquedas, convida você a assistir a nossa playlist, que tem todos os outros episódios. Nós hoje estamos indo para o nosso 10º estudo, né? Nossa 10ª semana. Então, se você gostar do conteúdo, volta para pegar desde o início, que é importante acompanhar desde o início, porque a gente vai fazendo uma cronologia, né? Desde o início lá do primeiro capítulo, 2, 3, 4, e hoje a gente está encerrando o quarto, tá certo? Bom, na semana passada, a gente falou muito sobre a questão, a comparação, né, dos médicos daqui da Terra e os médicos já desencarnados. Por que que uns fazem, por que que outros não fazem? Será que os que são desencarnados levam vantagem dos médicos aqui da Terra? Por que que alguns médicos recebem auxílio, outros não? Enfim, isso é mais ou menos um bate-bola, né? Os encarnados e desencarnados. Hoje a gente termina, então, o capítulo 4. Essas duas perguntas agora que encerram o capítulo 4, ele focou muito na questão de que por que que algumas pessoas conseguem obter a cura através da parte espiritual e outras não. Então a gente vai entender um pouquinho desse mecanismo. Será que é merecimento, não é merecimento? Por que que uns recebem, outros não recebem? Então a gente vai focar um pouco nessa questão, nessas duas perguntas, tá certo? Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Só um minuto. Vamos lá compartilhar para a gente já iniciar aqui o nosso estudo. Bom, então tá aí. Beleza. Pergunta. Entretanto, a medicina acadêmica, em face do seu progresso e recursos modernos, não deveria ser tão eficiente e sedativa como os tratamentos que, por vezes, os médios espíritas realizam com absoluto êxito? Então, aqui ele está querendo fazer como se fosse uma comparação, né? Poxa, por que que a medicina acadêmica aqui no mundo físico não é tão eficiente quanto a medicina espiritual? E aí o Ramati já diz para a gente aqui já no início, ó, o tratamento médico do mundo terreno ainda é bastante contraditório, sendo exercido à base de substâncias indesejáveis, da mutilação cirúrgica, das cauterizações cruciantes e perfurações nos músculos ou nas veias pelas agulhas hipodérmicas, porque os terrícolas ainda são criaturas cujo primarismo espiritual as torna passíveis de uma terapêutica severa e aflitiva. Então aqui ele já começa a dar sinais para a gente o porquê da nossa medicina terrena ainda ser tão atrasada, né? Devido ao nosso primarismo, né, espiritual, a falta desse conhecimento para o mundo espiritual. E realmente, se a gente for parar para analisar, quantos de nós ainda somos iniciantes nas questões de entender o mundo espiritual? Isso, consequentemente, vai se estender também para a parte da medicina, não tem como fugir disso, né? Nós já temos diversos casos aí de cirurgias espirituais que já foram comprovadas e tudo, mas ainda assim, veja como essa temática da medicina espiritual ainda é tão distante da nossa realidade, né? Diversos vídeos, diversos filmes, inclusive, já falando sobre isso. Inclusive, eu estou até falando aqui especificamente esses
nesse capítulo sobre o filme do José Arigó, que eu recomendo a todo mundo, que vai trazer um grande entendimento para a gente que está estudando essa questão da saúde e da espiritualidade aqui. Esse filme fala muito disso, das cirurgias espirituais, como é que aconteciam, e a gente percebe isso lá em 1950, hein? Como já era feito isso, e de lá para cá, como pouco avançou isso, né? Então, como se a gente tivesse a possibilidade de ter avançado mais nessa questão, quanto a gente não estaria curando pessoas hoje através das cirurgias espirituais, né? Então, mais uma vez, fica a dica aqui. Quem não assistiu, assista o filme do José Arigó, né, que é um filme brasileiro, que é o nome do filme, na verdade, é Predestinado, né? Filme muito bom que tem tudo a ver com esse capítulo que a gente está estudando. Aí ele continua aqui, ó. A medicina terrena não é culpada pela impotência em não curar todos os pacientes ou pela impossibilidade de exercer a missão de modo suave e indolor e infalível. Tais contingências são uma decorrência psicomagnética oriunda dos recalques morais que residem no perispírito dos terrícolas, pois o corpo dos orgulhosos, egoístas, avarentos, vingativos, vaidosos, ciumentos, cruéis, hipócritas, maledicentes, lascivos, ainda precisa sentir reações violentas e dolorosas que repercutam no seu próprio espírito, de modo a condicioná-lo, olha só o porquê, hein? De modo a condicioná-lo a uma reforma interior, que os sensibilize no sentido de lhes despertar os sentimentos superiores que são fundamentais para a sua evolução espiritual. Então veja como a gente ainda é aquele famoso ditado, né? Ou você aprende pelo amor ou pela dor. E como a gente ainda está muito aprendendo ainda na questão da dor, né? Uma ignorância nossa ainda, um, um primarismo, como ele disse lá atrás, como a gente não dá o olhar para essas questões espirituais, e como a gente fica sofrendo, entre aspas, que não é sofrimento, é apenas uma consequência, né, do ato de você não conhecer. Não? Então, se você não conhece determinada situação, você fica refém do que aquilo pode causar. E as questões espirituais são as mesmas coisas, é a mesma coisa. Se você não tem conhecimento do mundo espiritual, você não tem conhecimento de como aquilo poderia servir para você para melhorar as nossas vidas. Né? Então, a gente acaba muitas vezes reclamando da vida, reclamando de coisas, não entendendo muitos processos da vida, justamente por não ter conhecimento. Né? E a gente acaba colocando como se fosse um, um pecado, uma punição, algo pejorativo para a gente, mas não é. Na verdade, é a falta de entendimento, a nossa ignorância, que nos faz não aproveitar, né, e usufruir disso ao nosso favor. E ele continua aqui, ó. Mesmo as criaturas mansas de coração e até bondosas, mas que, no entanto, se encontram subjugadas por sentimentos atrozes, como sejam os cancerosos, não passam de almas delituosas do seu passado e ainda em transe de purificação perispiritual. Isso a gente viu muito, né? No capítulo 3, que as pessoas que estão aqui no mundo, que passam por dificuldades, pessoas boas, né? Que a gente julga ser boas, baseadas no nosso entendimento do que é bom e o que é ruim, né? Porque isso também é muito subjetivo, né? O bom para um pode não ser o bom, pode ser o ruim para o outro e vice-versa. Mas dentro de uma lógica, né? Dentro de uma lógica moral e dentro dos princípios das leis universais, baseadas no amor, na fraternidade, enfim, a gente sabe o que é bom e o que é ruim, e a gente não entende, poxa, mas pessoa tão boa, está passando por essa dificuldade, poxa, mas que lei é essa que, poxa, o cara que deveria sofrer, né, que está fazendo mal não sofre, o cara que é bom está passando por isso. Mas a gente já cansou de ver aqui no capítulo passado, no capítulo 3, que não é bem assim que funciona. São coisas, ele está repetindo aqui, coisas que vêm trazendo do seu passado, que precisa fazer essa purificação aqui no nosso corpo físico. São coisas de vidas passadas que a gente vem trazendo e vai ter que expurgar aqui. Assim como a pessoa que está fazendo mal hoje, certamente, em vidas futuras, ele vai ter que expurgar toda essa carga tóxica que ele vem alimentando nele mesmo. Né? Então, hoje a gente não entende. Mas, se você estudando aqui, a gente já consegue perceber o porquê, né? Que pessoas passam por determinados processos e as que não deveriam passar, passam, as que deveriam, entre aspas, baseado no nosso julgamento, repito, né? Porque nós somos muitos julgadores, deveriam e não passam. Mas tudo tem uma explicação e nada é por acaso, né? E aí ele continua aqui, ó. Infelizmente,
A terra ainda é povoada por homens que matam pássaros à guisa de distração e passatempo, massacram os cães amigos e afogam os gatos nascidos em excesso, subtraindo-lhes o direito sagrado de viver. Aí essa próxima parte aqui, vocês estão vendo que está marcado em verde, né? Que aqui eu só vou ler e que cada um de vocês, né, dentro do íntimo de vocês, façam as suas próprias reflexões, tá? Vamos ver se nós somos seres humanos evoluídos ainda, como nós julgamos sermos, né? Porque nós não fazemos o mal, fazemos o bem. Será que nós somos tão perfeitos assim? Vamos lá. Isso aí vai ficar a cargo de cada um. Há ainda os que criam rebanhos de suínos, bois e carneiros para arrancar-lhes a banha, a carne, o couro e a lã. Depois assam-lhes os restos mortais e os devoram epicuristicamente nos banquetes pantagruélicos. Ele até usa, né, uma linguagem refinada aqui, né? Matam o cabritinho amigo na véspera de Natal, ou alimentam de modo exagerado e mórbido os gansos para enlatarem as pastas do seu fígado hipertrofiado. E quando a sua voracidade e sede de sangue não se satisfaz no extermínio dos irmãos menores, eis que os terrícolas massacram-se entre si mesmos, transformando-os também em pasta sangrenta os mais jovens e os mais sadios sob a metralha assassina. Criminosamente escolhem a primavera para as ofensivas monstruosas ou transformam em fogo líquido milhares e milhares de crianças, moços, mulheres, velhos, sob o impacto da bomba atômica, embora esses últimos nada tenham a ver com essa luta fratricida. Mas eu quis separar essa parte em verde aqui, não para a gente ficar se julgando, né, que a gente deve ou não deve comer carne, não é isso, mas que a gente reflita. A gente apenas reflita um pouco sobre os nossos atos do cotidiano, em que às vezes a gente repete muita coisa, né? Baseado na nossa cultura, e a gente não para analisar. Então é importante que a gente faça um mínimo de reflexão. Ele até fala aqui da parte do Natal, a gente está chegando no período de Natal, e vamos analisar tudo que a gente faz durante o Natal, né? É para as pessoas que celebram o Natal. Mas, enfim, sendo Natal ou não. Aqui ele dá até um exemplo do churrasco, né? Ele falou, né, arranca-lhe as carnes, o couro, a lã, depois assa os restos mortais, fazendo ali uma analogia com o churrasco, né? Então, que a gente faça uma análise própria e individual nossa para saber, né? Poxa, caramba, será que é necessário ainda o homem praticar tudo isso? Né? Será que não há outras formas de a gente começar a mudar isso? Né? Com muita calma, tranquilidade, a gente vai fazendo essa análise, né? E ele continua aqui, ó. No entanto, o alto ainda se penaliza das criaturas humanas tão perversas e animalizadas e por isso patrocina no mundo espiritual a organização benfeitora da medicina, que assim cumpre o sagrado dever de aliviar a dor humana tanto quanto possível, solucionando também os efeitos malignos das causas subversivas que os espíritos enfermos verte para o seu corpo de carne. Graças, pois, aos médios devotados e benfeitores, os homens ainda conseguem movimentar-se no mundo material, apresentando certo equilíbrio fisiológico, apesar de seu constante automassacre mental e emotivo, em que o organismo físico funciona à guisa de depósito de lixo e miasmas tóxicos drenados do perispírito. Então, aqui ele diz que, ainda assim que a gente precisa passar por esse expurgo tóxico, né, que a gente vai produzindo, os bons espíritos ainda nos auxiliam, sim, né, na medicina espiritual aqui, através dos bons médicos que fazem bons trabalhos, né? Talvez a gente possa não encontrar a cura, como muitos desejam, mas um alívio, né, momentâneo, que possibilite a gente a passar por aquele período, né? Amenizando algumas dores, algumas questões físicas, né? Então, ainda assim, tem o auxílio. Nós temos o auxílio, que nós já vimos também no capítulo passado sobre isso, né? E ele continua aqui, ó. O médico, portanto, não merece censuras porque também comete equívocos na tentativa justa de curar o seu paciente. Mas este aqui, em geral, por força da lei sideral, que o disciplina sobre o grilhão da doença, ainda não merece o alívio da dor ou a solução definitiva para a sua doença. Certos de que sois convictos e cientes do processo kármico retificador do espírito,
o qual se exerce através das reencarnações expiatórias no mundo material, tereis de admitir que, em face das tropelias, desmandos, crueldades das hordas famélicas e perversas do passado, esses mesmos espíritos belicosos precisam retornar sucessivamente à Terra para a devida retificação de sua consciência espiritual ainda tão brutalizada. Então, aqui ele está falando um pouco do processo de reencarnação, né? Qual o motivo do processo de reencarnação? É que a gente possa fazer essa, essa retificação, né? Da nossa consciência espiritual, de todos os atos que a gente vem tendo ao longo das nossas vidas. Então, por isso que é importante. Hoje a gente começar, hoje que a gente está aqui nesse momento fazendo um estudo desse, certamente a gente já está passando por esse processo de retificação. Só em você parar e começar a estudar sobre isso, ter entendimento sobre isso, já é um ponto sim de melhora. Lembra lá atrás que eu marquei a parte em verde lá, da parte de alimentação? Poxa, isso sim, só a gente parar para começar a analisar e pensar e refletir sobre a nossa alimentação, já é um ponto de avanço, já é um ponto de melhora. Quantos que não fazem esse olhar? Quantos de nós que chegamos até aqui hoje não tínhamos parado para pensar, poxa, mas caramba, realmente, né, nas festividades de final de ano, a gente faz tanta crueldade com os animais e a gente encara isso, sempre encarou de forma muito natural, né? Ah, vai ter lá a festa de final de ano, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, e vai ter isso na mesa, e a gente não para realmente analisar de onde que vem tudo isso, o animal que morreu para que a gente pudesse fazer aquilo ali, para saciar muitas das vezes mais uma coisa de vaidade e de festejo mesmo, do que realmente saciar a fome, né? Matar a fome ali. Porque quantas comidas não sobram nesses eventos? Né? Uma mesa com tanta comida, a comida arada danada e acaba jogando fora. Será que a gente utiliza dos animais, nossa alimentação carnívora ainda, somente para saciar nossa fome de verdade ou a gente exagera? É ali que estava o ponto que ele quis colocar ali é justamente isso, é o exagero, né? Será que esse exagero é necessário? Será que faz parte ainda de uma cultura de confraternização, de festejos? Então a gente precisa parar e começar a analisar isso. Que a partir do momento que a gente começar a analisar, é o primeiro passo para a gente começar, de repente, uma mudança na nossa vida também. Mas a gente encara isso de uma forma muito natural, porque a gente está acostumado a chegar no mercado, encontrar tudo embaladinho, bonitinho, e não para dar conta que aquilo ali era uma vida, tinha um animal ali, e de que forma que aquele animal, inclusive, ele foi tratado antes de morrer. Né? Então a gente tem que parar para começar a analisar, pensar pelo menos, né? Sem julgar. Aqui a gente não está aqui para julgar, só analisar e começar a refletir sobre essas questões, né? Isso, de certa forma, já é, sim, um momento de retificação da consciência espiritual, você começar a parar para pensar nisso, poxa, eu acho que eu posso melhorar em tal ponto, né? Essa é a ideia, né? E ele continua aqui, ó. E também é óbvio que ainda não merecem um tratamento suave e indolor e benfeitor por parte da medicina do mundo. E assim, os seus males físicos agravam-se tanto quanto eles mais procuram eliminá-los mediante drogas ou intervenções cirúrgicas. A nova existência, obedecendo aos princípios construtivos e juntos das recuperações espirituais, brinda-os também com a mesma crueza que adotaram em suas vidas anteriores no seio da humanidade. Então, ele diz muito aqui que essa questão de receber auxílio ou não está muito baseado na nossa ignorância espiritual ainda, né? Na forma da gente não conseguir entender ainda e ficar averso a esses conhecimentos. E aí continua aqui, ó, tais espíritos ainda não merecem o socorro médico e dolor, pois em suas vidas pregressas foram fanáticos e inquisitores. Aqui, acabamos de falar isso, né? E é evidente que esses impiedosos homens do passado encontram-se atualmente em provas acerbas, reencarnados na figura de cidadãos comuns, operários, médicos, militares, artistas, comerciantes, motoristas, advogados, enfermeiros ou participantes de diversas religiões e credos espiritualistas. A sua dívida kármica é para com o orbe terráqueo, onde vazaram sua crueldade nas correrias turbulentas contra as populações e criaturas indefesas. E por isso, a lei inflexível, mas equânime, os obriga a pagar até o último centil, colhendo os efeitos dolorosos das causas malignas semeadas no pretérito. Então aqui é aquilo que ele já falou, que essas pessoas estão colhendo coisas do passado e que essas pessoas cometeram coisas ruins no passado, estão aqui no dia a dia com a gente. São boas pessoas, são médicos, sou eu,
é você que está assistindo, somos todos nós. Todos nós certamente já passamos por um período desse. Se hoje nós temos uma vida um pouco mais tranquila nesse sentido, e tendo até essa capacidade, essa oportunidade de estar estudando um conteúdo desse, certamente em vidas passadas nós já cometemos atrocidades, já sofremos bastante para expurgar toda aquela toxina que a gente produziu, né? E hoje, se a gente tem essa possibilidade de ter esse estudo, esse conhecimento, a gente tem a obrigação, sim, de não continuar produzindo isso em excesso para a gente. Lógico, aquilo que a gente já falou em outras aulas. A gente não vai conseguir sair daqui perfeito, mas se a gente conseguir sair melhor e tendo conhecimento sobre essas leis universais do que é a vida realmente, a gente consegue avançar muito, né? Então é importante a gente ter esse conhecimento e agradecer por estar tendo essa oportunidade hoje. E aquela pessoa que a gente sabe que está fazendo mal lá fora hoje, e a gente vê que aquilo é uma coisa ruim, não entende o porquê, a gente precisa entender e principalmente acolher essa pessoa. Porque se ela é ignorante hoje, nós também já fomos um dia, né? E se a gente, querendo ou não, sabe um pouco desse conhecimento que aquela pessoa não sabe, a gente precisa entender, aí ainda mais que a gente precisa ter entendimento sobre ela, né? E de alguma forma buscar ajudá-la, buscar acolher, para que ela também possa fazer esse percurso de começar a aprender isso, né? Não há favorecimento sob a lei divina em abrir precedentes censuráveis, assim como a injustiça também é impossível se o processo é de angelização do homem. Então aqui o processo é sempre esse, para que o homem sempre se melhore, né? Sem dúvida, a doença cruel é a terapêutica, olha que legal, ó. A doença cruel é a terapêutica mais adequada para esses espíritos, algo embrutecidos e refratários ao sentimento espiritual. Embora eles vos pareçam pacíficos e bondosos, ainda conservam no âmago da alma o potencial da violência e da falta de compaixão. Então é aquilo que a gente estava falando, as pessoas boas que sofrem de determinadas situações, que lá na alma dele ainda está impregnado ainda dessas coisas ruins, né? Então ele precisa ainda sim passar de forma terapêutica e não como uma punição, para poder sim fazer toda essa reforma íntima necessária. Ele continua: assemelham-se às sementes virulentas que jazem humilhadas no solo ressequido, mas não tardarão em expelir com violência o seu tóxico logo que surja o clima apropriado. Deste modo, eles fazem jus à alopatia intoxicante, ao cautério cruciante, ao curativo doloroso e à cirurgia mutiladora, cumprindo a sua via crucis como reparação às suas crueldades no passado. Vivem de consultório para consultório, de hospital para hospital, decepcionados com a farmacologia do mundo, desiludidos pela terapêutica homeopática ou ervanária, assim como desatendidos pelos próprios espíritos encarnados, abatidos, cansados e profundamente humilhados pela vida que os maltrata, atinge a cova do cemitério e os seus corpos de carne transformam-se na ponte viva que depois intercambia para o subsolo os venenos do ódio, da raiva, da perversidade, da violência, do orgulho, da prepotência e cupidez gerados no barbarismo dos estímulos animais. Tá certo? Então, a gente deu para entender um pouco nessa pergunta aqui, essa questão, né? Que a gente já vem falando desde o início do nosso estudo, olha, que não é por questão de pecado, de punição, mas sim para que o homem possa se aprimorar, se refinar, se melhorando, despertando os bons sentimentos, despertando para o mundo espiritual, que ele usa aqui os angélicos, né, conhecimentos angélicos, que vá se melhorando, né? E aqui a gente chega à nossa última pergunta, a gente entra no capítulo 5, mas é evidente que muitos homens curam-se realmente pela homeopatia, pela terapêutica espiritista, ou mesmo através dos préstimos do caboclo curandeiro, sem sofrimento ou aflição. Há alguma razão nessa diferença de cura ou algum merecimento dos que assim são beneficiados? Né? Então, ele diz que algumas pessoas são, e por qual motivo disso? As pessoas de melhor graduação espiritual, pronto, já pode responder aí, né? Pessoas de melhor graduação espiritual, ou que se encontram no fim de suas provas kármicas, olha que legal,
dolorosas pelos sofrimentos ou vicissitudes morais já sofridas nas vidas anteriores realmente são eletivas e bem beneficiadas pela homeopatia, irradiações fluídicas, passos mediúnicos ou águas fluidificadas, dispensando a medicina cruciante das reações tóxicas. Eis porque há tanta decepção e variedade quanto ao êxito do tratamento dos homens na Terra, pois a terapêutica salvadora de determinada criatura é completamente inócua, aplicada a outros enfermos nas mesmas condições físicas. Olha que legal. Então aqui já dá muito claro que, baseado na sua graduação espiritual, né, que isso é bem legal, você tem sim, ou então aqui, ó, no fim das suas provas kármicas, ou seja, a pessoa já passou por muito, né, das suas questões kármicas. E aí, já chegando ao fim, ele consegue sim ser beneficiado com essas curas, né? Esse auxílio espiritual, e isso fica muito claro. E aqui eu repito novamente, parece até que eu estou fazendo propaganda do filme, mas não é, porque realmente esse filme ele casou muito bem com esse nosso estudo. No filme do Predestinado, do José Aregó, lá, do espírito Dr. Fritz Fay, que trabalhava curando as pessoas, tem muito disso. Tem muito desse questionamento também. Poxa, por que que fulano é curado e eu não sou curado? Por que que você não me cura também? Inclusive esse questionamento dentro da família do José Aregó. Por que que você não pode me curar? Você cura tantas pessoas lá fora, me cura aqui também. E a gente não entende por quê. Aqui está dizendo, tudo é uma questão de graduação espiritual, tudo é uma questão de merecimento. A questão do merecimento, às vezes as pessoas podem interpretar de forma errada, né? Mas é aquele merecimento que a gente já viu que é o próprio esforço da pessoa de se melhorar, de se atualizando, né, espiritualmente. Tem as questões kármicas também, ó, pessoas que já estão chegando no final do karma dela ali, já vivenciaram tudo aquilo, já queimaram todo aquele karma. Quanta pessoa já não sofreu antes também, para estar podendo receber agora, ter esse merecimento da cura. Então, isso tudo a gente precisa analisar, né? Então, a gente precisa aprender e entender isso, tá bom? E aí, terminando aqui, ó, é o motivo porque também há grande sucesso na terapêutica médica e na terapêutica espírita mediúnica. No entanto, ambas também fracassam em certos casos quando os pacientes não fazem jus à cura, qualquer que seja o tipo de tratamento. E tem essa questão também, né? O paciente também precisa se abrir à cura. Não adianta a gente querer curar todo mundo se a pessoa não está preparada ainda. E esse preparo vem muito disso, do preparo espiritual, a graduação espiritual. Então, a graduação espiritual abrange tudo isso. A pessoa está preparada para aquilo, né? E também ser o momento certo para receber esse tipo de ajuda, né? Então, pessoal, com isso nós chegamos aqui ao fim do capítulo 4, tá? E na próxima semana a gente entra aqui no capítulo 5, aspectos do receituário mediúnico alopata. E vai ser um capítulo bem bacana também. Deixa eu interromper aqui a compartilhamento. Então, nós chegamos ao fim do capítulo 4. E como exercício, fica essa reflexão para a gente lá, daquilo que a gente marcou lá de verde lá, sobre a nossa alimentação atual, né? Será que a gente não exagera em muitas coisas? Será que a gente pode melhorar em algum ponto? E isso fica aí para uma alta análise de cada um, no íntimo de cada um, baseado naquilo que cada um entende, mas acho que vale a pena, pelo menos, a gente parar para pensar sobre isso, tá certo? Então é isso, agradeço a você que assistiu, tá? O fizemos gravado hoje, mas semana que vem estaremos de volta aqui ao vivo às 19 horas. Eu espero você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo e respondendo para vocês, tá certo? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado para vocês que assistiram. Bons estudos, vamos refletir, que a reflexão é uma ótima ferramenta de autoconhecimento, tá certo? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.